Bom dia, pessoal. Vamos nós na nossa sexta tech, que começa hoje. Na realidade, no começo do ano eu dei um grito lá entre os meus amigos, a comunidade, falando: "Gente, eu tô sem palestrante para sexta tech, não sei mais onde buscar, já esgotei todas as minhas possibilidades. Por favor, tragam palestrantes". Gente, veio muita gente, fiquei contente, foi realmente uma todo mundo começou a mandar e, nosso objetivo de 2 Sextatechs por mês, na realidade a gente está com o março completo, abril já tem algumas, então tá bombando. Agradeço muitíssimo o pessoal que se prontificou a fazer uma sessão aqui com a gente. Quem quiser fazer, por favor, mande aí para a gente no TLCBR ou eventualmente fala comigo direto, e a gente marca um dia, né. Como o Zanetti, né, que eu acabei de saber que o apelido dele é Zazar, não sabia. O Zanetti é amigo meu faz bastante tempo de tomar café aqui na Tutóia, né, eu estou na Tutóia hoje, e a gente toma café junto, tomava café junto antes da pandemia, né, e aí ele me procurou com esse título que eu não entendi uma palavra, Tecton Pipeline CI/CD-OCP, para desespero da minha amiga Bianca, que está fazendo a tradução em libras, né. Eh, e eu já não posso falar que eu não sei o tema, porque ele me deu um spoiler ontem, mas, tá bem legal. Então, por favor, meu amigo, vamos lá. Olha, quem quiser fazer pergunta, faça no question and answer, é muito mais fácil a gente pegar. E agradeço a Bianca pela tradução em libras, que a gente sempre está aprendendo muito. Vamos lá, meu cara. Bom dia. Hoje vamos falar sobre, é fácil, né? Tecton 101, Pipeline, CI/CD e OCP. Bom, antes de falar desse monte de palavras, siglas que a gente colocou ali, contar um pouco da minha história, né? Trabalhei ali muito próximo do Eugênio Naga, o qual é o nome do rapaz da semana passada lá, que também ajudou a gente? O, Bom, vamos lá. Trabalhei com eles ali no nono andar, no 16º andar, e participei de vários projetos, né, então vou contar um pouco da minha história. Sou formado, em ciência de computação, na parte de gestão de projetos. Especificamente naquela época eu trabalhei com Six Sigma e CMMI. Depois antes disso eu me formei em comunicação social, em estudo de óticas, né. É interessante até o tema que eu me formei, porque é uma forma de você pôr um tema e enxergar sobre uma outra ótica. Atualmente eles usam esse nome como narrativas, mas pegar uma informação e enxergar ela de outro jeito. Antes disso, já ficando chateado, tá ficando muito velha essa história. Me formei em técnico em processamento de dados pela Fundação Bradesco. Aqui, para quem não conhece, isso aqui é um cartão perfurado. Meu primeiro trabalho no cliente. Eu vi aposentando o cartão perfurado. Eu não fiz a programação, mas eu vi aposentando ele. Trabalhei com Assembler, COBOL, Six no mainframe. É até legal porque eu coloquei um exemplo aqui do que é uma linguagem Assembler. Essa aqui ela não roda, mas o conceito está bem escrito aqui, né? É só para mostrar o exemplo. E é interessante isso porque, apesar de parecer uma coisa muito antiga, o ano passado eu estava num projeto aqui da empresa, ajudando um cliente a migrar o Java para microserviço, ou melhor, o Assembler para migrar em microserviços em Java. Depois eu vou colocar uma API REST na frente. Então, assim, a oportunidade apareceu por saber também Assembler, só para constar, né? Participei dessa integração toda aqui, né? Então, desde o monolito, passando, que era uma caixa única, um software completo, tudo num único executável. Passei pelo SOA, que foi onde eu entrei para trabalhar aqui na IBM, com MQ, Broker, Ace e outros nomes aí. E nos últimos clientes eu estou trabalhando mais, apesar de estar usando bastante os produtos da IBM, eu estou trabalhando também com microserviços, Spring Boot, Node.js, Java, pipelines e assim por diante, né? E diversas clouds. Na minha especialidade dentro da IBM, eu já estou há 12 anos, 4 anos aqui no cargo de arquiteto de solução, mas eu brinco até que eu faço o papel de Severino, o que precisar, nós estamos tentando ajudar ali no possível, né? Então, como especialista.
E o meu foco é em Cloud Pak for Integration. Tem outros clientes, tem outros projetos que estou ajudando em Cloud Pak for Data, para você ter uma ideia. Rodando no Kubernetes, né? OpenShift. Então, quando a gente fala de Cloud Pak for Integration, só para dar uma visualizada, são os produtos da IBM que a gente empacotou. Event Stream, MQ, API Connect, ACE e o Aspera. Esse sou eu aqui, acho que deu para tentar dar uma visualizada de como eu passei, desde mainframe até as linguagens mais novas. E qual que é a proposta da minha apresentação, né? Esses monte de coisa aqui, Tecton, One-on-One, Pipeline, CSD e COCP. O que é o Tecton? Acho que para começar a apresentação seria legal explicar a origem, né, por que escolheram o nome Tecton, por quem pensou esse nome aí para essa esteira aí. A ideia é ser um artesão, é ir lá e construir um procedimento, que depois eu vou explicar ao longo da apresentação, de passo a passo para implantar o meu código, tá? Então, Tecton, só para falar o seguinte, quando fala de Tecton, pensa que é um artesão, ou um construtor, ou um marceneiro, um cara que vai trabalhar para fazer várias partezinhas e juntar. Por que eu coloquei o one-on-one? Para quem não sabe, o conceito do one-on-one que a gente vê em muitos treinamentos é algo como o primeiro dígito é para falar que ano da faculdade que é, por exemplo, um calouro. O segundo dígito que eu coloquei zero aqui é a linguagem, é o tema, né, que vai discutir. E o terceiro dígito aqui é só para falar, a apresentação 1, depois a 2, a 3, a 4. Então aqui era para mostrar era para falar que a apresentação ela vai ser, eu vou tentar sair de um nível beginner, trazer até executar para a gente olhar ela. Então a ideia é sair de explicar uns conceitos, conseguir trazer todo mundo para interpretar o que eu estou explicando e mostrar como é que funciona isso na prática. Tá? Se fosse um pouco mais específico, então eu vou dar uma visão geral do OpenShift, um sistema operacional que era da Red Hat, que a IBM comprou, muito bom, baseado em Kubernetes. Vou falar um pouco sobre operadores, vou falar um pouco sobre esteiras, especificamente esteira pipeline, né? Especificamente do Tecton, e vou mostrar um uso prático aqui, como é que roda a esteira, como é que você construiria. Eu vou abrir um pouco aqui, uma hora de uma demonstração aqui, a gente vai mostrar para vocês como faz. Bom, então a minha agenda, separei em 4 grandes blocos, chamados de introdução, OpenShift, operadores e a esteira propriamente dito, ou pipeline, Tecton. Porque, se eu vou falar de introdução, né, quais problemas as esteiras resolvem? Então, a esteira ou pipeline. Bom, primeiro eu nem sei o que é esteira. Qual a sua ideia? Qual problema a esteira resolve? Você pode pôr para mim a pergunta lá, Eugênio, por favor? A minha ideia é também ter uma noção de se vocês sabem o que é esteira, não sei, resolve esse, o outro. Colocou no chat aqui algumas perguntas para a gente. Tem um minutinho aí. Só para poder ajudar, a ideia das perguntas muitas delas eu não tenho uma resposta assim, falar assim, ó, tem que ser só essa ou aquela. É para a gente discutir mesmo, é para trazer o bate-papo para a apresentação, tá? Para quem não me conhece, como disse o Eugênio, eu sou muito acelerado, então estou tentando me controlar hoje para ir bem tranquilo. Sou muito, muito, muito acelerado. Para ajudar esse café, né? Então, cada vez mais Você corre quantos acelerado. quilômetros por dia? Eu lembro que você corria muitos quilômetros por dia, não é? Tô voltando, então tá só 16, tá? É isso aí. Nossa, tá louco. Eu acho, não sei se já passou um minuto, se passou, Já tá fechando 8 segundos, 7 segundos. Já vamos mostrar aqui o que aconteceu. legal. Isso ajuda a manter a calma, né? O correr. Foi bem dividido, né? Dá para ver aí o resultado? Opa, eu estou vendo, não sei se vocês veem o resultado na minha tela aqui, mas Sim. um pouco só para mostrar. Então, Parece que foi bem dividido, né? foi bem dividido. Então, legal. Clareza nas tarefas, 21%, melhor tempo de resposta, 27%.
melhoria dos processos 43, e diminuição dos erros ou códigos melhores 33. Então, vamos avançar um pouco na apresentação. Qual que é a minha resposta sobre isso, né? Então, quando você pensa em construir uma esteira ou um pipeline, depois eu vou explicar melhor o que é esteira aqui. Eu perguntei porque eu não sabia nem se o pessoal tinha conhecimento sobre esteira, né? A ideia é eu pegar um fonte e colocar na produção. Então, a esteira ajuda a gente em quê, né? Todos esses itens, quer dizer, eu coloquei os principais, tem muito mais itens que ele pode ajudar, mas eu coloquei os maiores aqui, que é eu ter um handbook. O que seria o handbook, né? Eu ter clareza sobre quais atividades eu tenho que executar para poder apresentar, para poder colocar meu código em produção, por exemplo. Outra coisa que é muito importante da esteira, eu fiz 2 simulações, por exemplo, a melhoria no tempo da entrega. Um deles, eu fiz um tempo mostrando, simulando aqui, eu tenho que fazer a atividade 1, depois a 2, depois a 3, depois a 4. Aí, só depois que termina a atividade 4 que eu vou começar a rodar 1, 2, 3, 4 para fazer a implantação. Então, imagina nesse cenário, eu estou gastando aqui 16 horas para implantar. A ideia da esteira é eu poder paralelizar as coisas. Então, eu começo a fazer a atividade 1, no momento em que eu vou fazer a atividade 2, eu já começo a disparar outra atividade 1. É como se você pegasse um script, pensando a grosso modo, é como se você pegasse um script e colocasse o script para rodar em paralelo, mas um pouquinho sincronizado, mas já encurtando o tempo de entrega. Outra coisa que é legal também é ter uma melhoria nos processos. Porque, por exemplo, a gente começa a desenvolver uns códigos e, de repente, putz, esqueci de fazer determinado teste. Putz, esqueci de compilar, são nomes que a gente vai ouvir ao longo do tempo aqui. Esqueci de fazer, gerar o meu jar. Então, a ideia de criar uma esteira é que todo mundo execute as mesmas atividades. Com isso, você consiga criar um padrão de processos para implantar o seu código. Automaticamente, diminuição de erros e códigos melhores, né? Porque eu vou validar algumas atividades e vou garantir que todos os códigos passaram por todos os processos que eu criei. É isso. Vamos lá. Então, vamos pensar, vamos fazer uma introdução básica, né? O que seria uma esteira ou um pipeline? O que é um CI/CD? Qual é o objetivo dele, né? Então, um time de desenvolvimento, que eu vou chamar de Dev Team a partir de agora, Dev, pegar, escrever um código-fonte e colocar em produção. Obviamente que deve ter muitos chefes meus aqui no call. Essa palavra ZAP é muito importante. Então, sair daqui do código-fonte e rapidamente estar em produção. Obviamente, quando a gente fala ASAP, não quer dizer sem controle, sem conferência, mas é o mais rápido possível, tomando todos os cuidados possíveis, né? Todas as validações, todas as verificações, todos os testes. Então, eu vou abrir 2 cenários que eu acho que é legal para a gente começar a visualizar, né? Então, eu pego o meu código-fonte, normalmente eu desenvolvo num computador, ou o desenvolvedor escreve no seu computador, joga num repositório centralizado. Então, está aqui o meu fonte dentro do meu repositório, e a ideia é pegar esse fonte dentro do repositório e colocar em produção. Eu tenho uma outra opção, que é legal já começar a falar sobre ele, porque a gente vai falar de OpenShift, então é bom começar a ter conceitos novos aqui. Não sei se é novo para todo mundo, mas vamos lá. Eu posso pegar meu código-fonte, eu posso gerar uma imagem e deixar uma imagem pronta. E aí já começa a ficar mais complicado. O que é uma imagem? Tentar fazer de uma forma bem simples a explicação. Pensa que é uma máquina que você, por exemplo, você pode ter instalado um Windows ou um Linux, instalei algum produto. Nesse exemplo aqui eu coloquei um MQ, por exemplo, só para exemplificar, nas 2 máquinas, como se fossem máquinas virtuais, e coloquei meu código lá dentro. A ideia é eu ter essa máquina já pronta, parada, para eu, quando eu precisar usar o meu código, eu só subo a máquina, ligue ela e saia rodando o código. Então, o repositório de imagens nada mais é do que eu pegar o meu código, salvo dentro de uma imagem, e ele guarda essas imagens aqui. Então, uma imagem de Windows, que nesse exemplo tem o MQ e tem meu código-fonte, ou uma imagem de Linux, que tem o MQ também e tem o código-fonte. Não precisa ser necessariamente essa ordem ou esses produtos. É o produto que você precisar. E o legal desse repositório aqui é que você pode pôr milhares de imagens. Eu posso ter imagens para fazer monitoração, imagens para diversos produtos, diversos códigos, que depois eu vou explicar um pouco lá como é que eu ponho isso dentro do OpenShift. Acho que deu para visualizar. Então, eu tenho o código e tenho a imagem. Acho que esses são os 2 caminhos que eu queria seguir. Tem outros, mas vamos começar por esses, que eu acho que já tem bastante coisa para mostrar na esteira. Se a gente pensar na esteira, pensa no processo industrial. Eu vou falar de 3 atividades que depois eu vou explicar melhor. Então, a ideia é eu fazer algumas atividades aqui que eu vou chamar de Continuous Integration.
outras atividades que eu vou fazer um continuous deployment e outras atividades que eu vou chamar de continuous delivery. O conceito ainda continua sendo o mesmo, sair do código do desenvolvedor, passar por essa esteira, agora essa máquina de transformação aqui, e estar em produção. Mas está meio confuso, eu não estou entendendo ainda essa história de CI, CJ, ou Continuous Integration, Continuous Deployment. Se eu olhasse de uma forma em blocos, estruturada, vamos pensar assim, ó, o Continuous Integration, ou integração contínua, eu vou fazer uma compilação, que eu vou chamar de build, uns testes, vou fazer algumas verificações de segurança e vou deixar um código implantável. Aí termina a minha integração contínua. O CD, isso é o que a gente chama de CI, né? O CD, que é a entrega contínua ou a implantação contínua, Continuous Delivery ou Continuous Deployment, ele continua daí para frente, fazendo deploy nos ambientes. Teste, homologação, produção e assim por diante. Interessante, mas não está muito claro, não. Vamos explicar de novo, mais um pouquinho, então. Vamos detalhar mais um pouco sobre o tema. Se eu pensasse em Continuous Integration, eu pego o meu código-fonte daquele repositório que o desenvolvedor escreveu, ele vai fazer um processo de compilação, vai fazer um processo de empacotar o código, são termos que são comuns para quem vai mexer com esteira. Vou passar alguns testes em cima dele e vou gerar um código implantável que eu vou chamar de release. Ele não está em produção ainda, ele só está pronto para implantar. Agora eu abro dois caminhos possíveis, Continuous Delivery e Continuous Deployment. São excludentes? Não, não são excludentes, mas eu quis separar os dois aqui para explicar o que muda um para o outro. Então, em todos eles, a ideia é melhorar a velocidade de implantação, reduzir o custo e escalar os softwares. Aqui eu vou mostrar um tema que eu acho legal, né? Eu faço alguns testes, por exemplo, respectivos ao ambiente de homologação, e faço o deploy dele no ambiente de homologação. Depois eu faço os testes respectivos de produção e deploy em produção. Isso é o que eu estou chamando de continuous delivery. No continuous deployment, se a gente olhar, tem uma detecção automática que eu coloquei aqui, então o cara acaba de gerar o release, ele já dispara sozinho. Ok. Faço os testes avançados. Opa, agora é testes avançados em relação ao outro ali. E faço deploy em homologação. Testes avançados de produção e deploy em produção. Para mim, ainda continua sendo a mesma coisa. Eu não vi diferença de um para o outro. Acho que a grande diferença entre os dois está em quem que aprova para poder colocar no ambiente. Né? Então, acho que se a gente colocasse, a grosso modo, a diferença entre um continuous delivery e um continuous deployment, o delivery, sempre que eu terminar o teste de homologação, uma pessoa, um humano, tem que olhar o código, executar alguns testes, gerar os prints, falar, aprovado, pode mandar para frente. Então ele vai para deploy e homologação. Aí roda a esteira aqui, testes para produção, parou, olha os testes, realiza os testes de produção e libera em produção isso aqui. Aí o código vai parar para produção. Com relação ao continuous deployment, a vantagem é que como os testes aqui eles são bem avançados, bem apurados, bem controlados, ele já pode ir para produção direto. Acabou o teste, passou com sucesso, go ahead, deploy uma homologação. Fez deploy uma homologação, vamos fazer os testes já avançados para produção, deploy para produção. Então, o tempo e a velocidade, né, de disponibilizar o código que saiu desde o desenvolvedor até o time que eu vou chamar de Ops aqui, Operation Teams, né, que é o time de operação vulgo produção, é mais rápido no de baixo. Mas e agora, né? O que vocês acham que vão usar mais? Acho que é uma pergunta importante, né? Eu acabei de falar que eu tenho um humano aprovando, fazendo os testes, e no outro lado eu tenho um cara que já manda direto para a produção. Na sua opinião, o que os clientes mais usarão? Né? Uma pergunta para vocês terem a gente dar uma olhada aqui discutindo. Vai precisar do humano? Pode ir direto? E agora? Vou deixar um minuto para a gente dar uma pensada nesse tema aí. É legal porque a gente tem bastante gente participando da apresentação, então acho que a experiência em diversos clientes ajuda a ter um feeling de como é que o pessoal está visualizando os clientes, né? Não necessariamente nomes nenhum, mas vendo assim, eu olhando meu time, meu cliente, eu acho que eu consigo ir para esse lado, ou eu consigo o outro. Mas qual que é a chave, né? Como é que eu vou saber isso? Esperar mais um pouquinho só para dar um minutinho. Já está acabando aqui.
Pode fechar. Vamos ver lá o que aconteceu. Quando você fechar, você já me avisa, mas eu já vou pôr a próxima slide aqui. Eu acho que a grande jogada nessa, eu não vi a resposta, mas daqui a pouco ela deve aparecer, né? Eu achei interessante o final aqui, vamos Eu ver. não vi a resposta aí. Aqui Ah, tá. agora sim. Foi um empate técnico, né? Eu não tenho. Se olhar, eu não consigo ver ela aqui. Sumiu para mim. Não? Bom, Achei. eh, achou? Tá. Olha que interessante. Então, 31% acha que vai ser o Continuous Delivery e 33%. Então, é praticamente um empate técnico aqui, né? Mas acho que o grande ponto aqui da discussão alguns clientes realmente vão conseguir ir para o Continuous Deployment e alguns clientes vão ter que aumentar a maturidade da equipe, né? Porque para que possa fazer a implantação direto já em produção, eu preciso ter um time mais maduro. Vou explicar um pouco ali alguns conceitos, depois a gente vai falar sobre DevOps, SRE, temas que vão ajudar a gente a aumentar a maturidade do time e tornar o cliente mais plausível de usar um Continuous Deployment. Então, assim, não existe uma resposta. É o A ou é o B, claramente. Alguns clientes vão ter que ainda ganhar maturidade no Continuous Delivery para depois ir para o Continuous Deployment. Mas eu já vi clientes que estão indo para esse Continuous Deployment aqui com sucesso. Vamos lá, né? Senão daqui a pouco eu vou ficar o dia inteiro aqui. DevOps. Já que eu falei um pouquinho sobre DevOps ali atrás, quando a gente fala de maturidade, o que é o DevOps, né? É entregar um aplicativo com mais qualidade, mais rápido, automatizando o processo de ciclo de vida. Aqui entra duas coisas que eu acho legais aqui, né? Então ele chama de Dev e Ops, ele pega os times de Dev e Ops e compartilha as responsabilidades. Então antes, se a gente olhasse antes de eu ter as esteiras e ter o conceito de DevOps, eu tinha um time de um lado e outro time do outro lado separado. Ah, não, é o outro. Não, é o outro. Aqui não, como eles estão compartilhando responsabilidades, eles vão ter que trabalhar junto para funcionar. Então, o DevOps é um conceito muito legal, porque o time começa a trabalhar muito próximo. Legal também falar um pouco sobre o Site Reliability Engineering, tem várias práticas, mas eu vou pegar uma só que é a que interessa para o nosso foco aqui, que é o SRE usa conhecimentos do time de desenvolvimento e de operações para automatizar as tarefas de operações de TI e acelerar, está errado aqui, a entrega dos softwares enquanto minimiza os riscos de TI. Se a gente fosse pensar o que é o SRE, olha o que o fundador, porque o SRE veio do Google, né? Então, olha o que ele pensou quando ele falou sobre SRE. Né? SRE é o que acontece quando pedimos para um time de desenvolvimento desenhar um time de operações. Então, ele começa a desenhar, o cara fala, não, isso aqui tem que fazer isso, tem que ajustar aqui, tem que ajustar ali. Isso para eles é o SRE, né? Então, eles criaram várias práticas para ajudar nisso. Mas desses dois conceitos, o que interessa para nós é que é o seguinte, quando a gente fala de automatizar o processo, ser mais rápido, mais seguro, a gente está falando da esteira, pipeline. Ó, a primeira parte vencemos. Tava preocupado. OpenShift, né? Já que eu vou falar sobre a esteira roda num ambiente que eu não sei se todos são familiarizados com ele, né? E é complexo o OpenShift, ele é uma mudança de cultura muito legal. Acho que tem um momento na vida em que você começa a mexer com o OpenShift que assim, você vira uma chave e fala assim, nossa, agora eu estou entendendo. Por que eu falei sobre isso? Porque acho que o pipeline ele é muito parecido com isso. Você vai. A história do carpinteiro, do Tecton lá que a gente falou, é justamente por isso, né? Você tenta, não consegue. De repente, nossa, o negócio é muito legal. Mas então vamos falar um pouco do OpenShift para poder ajudar a gente a entender a esteira. Não vou falar de tudo do OpenShift, mas eu vou falar assim, ó, o nosso tema especificamente, isso aqui é como se fosse todo o mapa do OpenShift, de tudo que envolve lá, bem reduzido até aqui, mas eu vou falar só desse item aqui, ó, que é o CI/CD Pipeline. É o processo de fazer a compilação do OpenShift. Vou explodir um pouquinho mais para ajudar a gente. Quando a gente fala de OpenShift, eu tenho algumas máquinas lá que são máquinas que ficam, vou chamar de masters, né? Elas ficam controlando o funcionamento do sistema operacional como um todo. Eu tenho umas máquinas que ficam trabalhando ali, que eu vou chamar de workers. Dentro dessas máquinas eu tenho um conceito que eu vou chamar de pod, é como se fosse uma execução do meu código, e dentro desse pod eu crio vários containers. Claro, não, aqui eu tenho um container, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho um. Ah, e tem uns discos onde eu salvo as coisas. Porque quando você usa o conceito de container,
os dados eles são efêmeros. Então, matei o container e perdi os dados. Então, eu teria que salvar em algum disco antes. Não está muito claro ainda não. Lembra daquele meu repositório de fonte que eu peguei, gerei uma imagem com o código lá? Eu gerei uma imagem a mais aqui só para mostrar. Então, eu tenho uma imagem que é como se fosse uma VMware de Windows com MQ com meu fonte, uma imagem de Linux com MQ com meu fonte, e subir num container. Então, o container é pegar aquela imagem que eu salvei e colocar ela para rodar. Ela roda dentro de um pod. Olha que interessante, esse pod aqui eu posso ter colocado 2 containers, que a gente chama de sidecar. Quem olhar aqui na apresentação até não vai olhar e falar, nossa, mas não faz sentido eu colocar esse mic aqui, mas era só um exemplo. Aqui, em geral, o pessoal costuma colocar um sidecar para fazer coletas, monitoração. Você coloca um container ao lado para ajudar você a monitorar as coisas. Mas aqui só foi para mostrar que eu posso ter 2 containers num pod. E são imagens que subiram ali. Acho que esse é o que eu preciso para poder explicar sobre o OpenShift. Mas agora, como é que eu uso, né? Então, eu vou falar só alguns pontos que não sei se todo mundo conhece ali. Eu tenho perspectivas diferentes para usar o OpenShift. Então, enquanto operações, eu posso criar a esteira, mas eu, enquanto desenvolvedor, talvez eu só possa executar a esteira, e assim serve para fazer deploy, fazer implantação dos seus códigos. Então, só foi para mostrar que eu tenho os 2 perfis aqui de acesso. Eu tenho os projetos. Para que servem os projetos, né? Então, serve para fazer uma separação lógica, separar cotas para isso. Então, os acessos podem ser isolados. Eu dei um exemplo aqui de um pipeline de Pix para dev, para homologação e para produção. Clientes maiores têm um OpenShift para cada ambiente. Então, eu tenho um OpenShift para dev, um OpenShift para homologação, um OpenShift para produção. Clientes que talvez um pouco menores ou que estão começando, eles põem todos os projetos dentro do mesmo pipeline aqui, né? Ou seja, criam projetos diferentes, um para dev, um para homologação, um para produção. E o legal é que eu posso pôr cota. Vamos supor que eu tenha 10 CPUs da minha máquina, por exemplo, para usar. Então eu posso pôr 8 para minha produção, um para homologação e um para dev. E assim você pode fazer com todos os recursos, né? Então é só para constar que tem isso aqui. E é um esquema legal que depois eu vou mostrar executando. Operadores. O que são operadores? Eu vou explicar melhor operadores, mas só para dar uma visão geral, existe uma comunidade que fica criando scripts, vou chamar assim, né, scripts, para instalar produtos. Vamos terminar aí, depois eu vou explicar um pouco melhor. Então aqui você vê você tem vários fornecedores, tem vários temas que eles resolvem, desde segurança, de disco, de monitoração, de log. E eu vou explicar melhor um pouquinho sobre eles ali. Só para falar que tem operadores, a gente vai usar eles. Discos, então eu tenho uma história de volumes e volumes persistentes. É o Persistent Volume e Persistent Volume Claim. Mas se a gente parasse para pensar, eu estou executando meu código-fonte e está gravando num disco. Esses 2 caras que eu uso para isso. E, por exemplo, aqui eu mostrei até listando, vendo que o cara está com o código salvo aqui enquanto a esteira está rodando, só para visualizar. Tem um ponto que também é legal, assim como eu tenho uma imagem, um repositório de imagens externa, quando você entrega para a esteira e ela roda o código, ela salva no repositório interno. Por que ela faz isso? Para que eu seja rápido na hora que eu preciso subir aquela imagem. Não sei se vocês lembram aquele container que tinha um podzinho que subia a minha imagem. Para ser rápido isso, porque eu quero já rodar esse cara e fazer muito rápido. Então ele salva no repositório interno, totalmente distribuído para ser performático nisso, né? Outra coisa que eu acho legal é falar sobre rotas. Aqui eu até mostrei um exemplo que depois eu vou falar lá mais para frente. Eu tenho vários códigos aqui dentro. Eu peguei esse código aqui dentro, abri, então aqui está mostrando a execução do meu código aqui, né? Então para mostrar que é com esse cara que eu acesso. Coloquei mais algumas coisas da minha URI para mostrar, né? Só para ter uma visão geral. A rota, na verdade, é aquela que você acessa de fora do OpenShift para usar o serviço, né? Agora vem a pergunta, né? Você já usou operadores do OpenShift? Qualquer um? Quer dizer, OpenShift, não quer OpenShift, operadores. Vamos lá, um minutinho. Depois desse pôr, seria legal abrir para o Diego falar sobre a apresentação da semana que vem, tá bem? Assim que tiver a resposta, a gente já para e ele já vai. Obrigado, viu? Operadores, OpenShift, bastante coisa, hein? A gente ainda não chegou na esteira.
Aliás, tem uma pergunta do Vitor, se esteira pipeline é igual a CI/CD. Você vai falar? Isso é muito bem. Vou explicar um pouco. A esteira em si é o processo de eu fazer o CI e o CD. Eu fazer a compilação dos códigos que eu chamei de CI e colocar em produção. Então a esteira é o conjunto dos dois ali. Sim, é isso mesmo. Vamos fechar lá, ó. Para liberar um pouco para o Diego. 12% já usaram, 21% não, alguns não sabem o que é operador, alguns não sabem o que é OpenShift. Ok. Assim, às vezes até a pessoa usou o operador e nem sabe, mas eu vou explicar um pouco o exemplo do operador que eu escolhi e por que eu escolhi ele. Tá? Vamos abrir para o Diego ali? Vou parar aqui porque eu vou começar a falar sobre operadores. Você quer abrir para o Diego conversar um pouco? Diego, meu caro, pode falar? Posso sim, Alexandre. Desculpa dar um hijack na sua meeting aí, mas quando eu vi o título da sua apresentação, eu pinguei o Eugênio e está vindo muito de acordo com algo que os clientes têm pedido muito para a gente, que é como que a gente faz a segurança do DevOps, né? Como que a gente aborda um assunto muito pedido hoje em dia, que é o DevSecOps. Então, eu propus para o Eugênio, para a semana que vem, a gente fazer uma apresentação de DevSecOps especificamente voltada em aspectos de segurança, como que a gente protege o pipeline, né? Então, a gente vai ver... Inclusive, Eugênio, talvez a gente pode até fazer 2 sessões. Eu acho que uma sessão só não vai ser possível, mas a gente pode fazer uma sessão especificamente olhando o toolchain do IBM Cloud e outra olhando o pipeline do OpenShift, né? A gente pode adicionar diversas ferramentas, features, então a gente pode ver como que a gente adiciona a parte de vulnerability de container, vulnerability de código, de unit scan de código-fonte, parte de verificação de credential, como que a gente compila tudo isso, verifica, quando vai para a produção, como que a gente monitora esse container. Então, assim, o objetivo é ser uma sessão bem técnica, com demo, a gente vai ver na prática como que isso funciona. Legal, meu. Beleza, obrigado, meu caro. Complementar bem. Obrigado mesmo. Eu coloquei aqui no chat o link para o pessoal já se inscrever, tá bem? Então, Diego, a gente espera a semana que vem. Obrigado, meu caro. Obrigado. Bom, estamos chegando na parte 3 aqui, tem muito tempo, então agora eu vou detalhar melhor as coisas que eu acho que é legal para a gente começar a discutir aqui sobre a esteira, é o nosso cereja do bolo aqui, mas vou explicar um pouco sobre operadores, que são perguntas que o pessoal sempre faz, né? Que nem a gente viu, acho que 12% já usou operadores, quer ver? 12% já usou, uma parte não usou, né? Alguns nem sabem o que é operador. Vamos explicar um pouco sobre o que é o operador, né? Como eu estou falando de um... Sim, perguntaram se vão ter acesso a... Acho que perguntaram ali se vão ter acesso à apresentação, sim. Já entreguei para o Eugênio, acho que ele vai compartilhar depois com o pessoal, tá? O que são operadores, né? Então, são métodos para empacotar, implantar e gerenciar aplicações Kubernetes. Ixi. Vamos pensar, eu tenho um código-fonte meu, vou fazer um comparativo só para vocês verem que não é bem isso, né? Eu tenho um código-fonte meu e eu quero colocar ele dentro do OpenShift. Será que eu devo usar um operador? A esteira resolve isso para você muito mais facilmente. Por quê, né? Porque quando eu penso num operador, o que ele precisa prover? Ele precisa prover uma instalação, uma reinstalação e uma atualização de forma padronizada. Ele precisa ficar se monitorando, fazendo um health check de todos os componentes que ele instalou. Ele precisa ser possível implantar utilizando o que a gente chama de air-gapped, ou offline, ou over the air, que é sem internet, basicamente, né? E a ideia do operador é ter um conhecimento codificado. Por que eu coloquei codificado? Porque pensa assim, para eu instalar um produto, uma aplicação, que nem eu falei, Kubernetes, dentro do OpenShift ou do Kubernetes, eu tenho que fazer isso, tem que liberar acesso, tem que criar rota, tem que criar disco, tem que fazer isso lá. O operador, ele provê isso de uma forma já estruturada, como método, como procedimento. Então, a esteira resolveria o problema de você implantar o seu código. O operador, ele é mais comum você usar para fazer uma implantação de um código, de um produto.
de um serviço seu, tá? Mas a pergunta que não quer calar, né? Como é que eu uso? Onde tem operadores? Existem operadores prontos, né? Então tem vários fornecedores, tem vários repositórios de operadores, né, que você pode baixar. Eu coloquei alguns aqui para a gente ter uma ideia, mas vamos exemplificar melhor. Então, por exemplo, eu tenho da comunidade, que é o do Tecton. Tecton especificamente que eu vou falar sobre pipeline. Depois eu tenho uma implementação da Red Hat sobre o Tecton, que é isso que eu vou usar aqui. Vou falar de outro, por exemplo, tem alguns outros operadores certificados. Cloud Pak for Integration, aquele que eu comentei no começo, que eu sou especialista lá, que tem produtos da IBM, MQ, ACE, API Connect, coisa assim. Tem outros operadores que você pode procurar na internet para baixar eles, para poder utilizar, né? E importar ali, ou faça você mesmo. Tem o seu aqui, porque me perguntaram, é possível fazer operadores? Se você tiver um produto, quiser instalar o produto, pode fazer. Tem um ponto sobre fazer você mesmo. Quando a gente pensa em um operador, a gente precisa pensar o seguinte: eu tenho as linguagens que você permite utilizar no operador e os níveis de maturidade dele. Então, eu posso usar Helm Chart, que é uma linguagem de programação, Ansible, outra linguagem de programação, e GoLanguage. Como eu escolho qual delas? Então, eu preciso pensar assim, né? Qual o nível de maturidade que eu quero que o meu operador faça dentro do ambiente que eu acabei de instalar? Eu quero só que instale e se atualize, eu posso usar o Helm Chart. Eu quero que ele instale, atualize e faça um controle de ciclo de vida, eu posso usar o Ansible. Eu quero que ele, inclusive, faça tire os insights do que aconteceu e faça um autopilot, eu tenho que usar o GoLanguage. Abrir um parênteses, que o próprio Kubernetes foi feito em Go, né? Então, você vai perceber que muitos operadores, a partir de agora, vão ser escritos em GoLanguage. Até para a gente pensar numa linha histórica, começou-se usando o Helm Chart, começaram a migrar para Ansible e agora estão usando bastante operadores em GoLanguage. Mas pode construir o seu próprio. Isso aqui é legal só para ter um mapa da maturidade. O operador específico que eu queria explicar, né? Então eu fui lá no OpenShift, essa tela que a gente já conhece, fui em operadores, existe um hub de operadores que você pode pegar todos aqueles catálogos que eu mostrei agora há pouco, aqueles repositórios, e publicar aqui dentro. Então quando você publica o repositório, ele mostra tudo que tem lá dentro. Eu filtrei aqui para ficar mais fácil, porque senão estaria super poluído aqui. Mas a ideia é você escolher o que você quer e clicar para instalar ele. Aqui só para mostrar que operadores, alguns deles instalam os produtos que instalam pods, vamos ver, instalam PVC, que eu falei que eram os discos, instalam rotas, aqueles nomes que eu já usei um pouco, mas outros eles são um pouco mais rebuscados, vamos dizer assim, eles são um pouco mais avançados. Que nem esse caso. Esse aqui, por exemplo, ele muda um pouco até o que você visualiza na console. Então, onde eu tenho build e monitoring, acabei de instalar o operador, ele cria um conceito novo aqui dentro que agora eu posso começar a operar também. Então, eu posso falar em esteiras, falar tasks ou tarefas e triggers. Vou explicar um pouco o que são esses caras. Só para mostrar que eu tinha o operador e está instalado agora. O processo de instalar clica nele, instala, chegou até o final com sucesso, quero desinstalar, clica no botão, desinstala. Lembra daquela maturidade que eu mostrei agora há pouco? Tem que ser assim, por isso que ele é bem criterioso, até para você colocar num repositório de comunidade. Mas dá para fazer. Ó, última rodada, hein? Ter as pipelines. Essa pergunta ela já é um pouco mais complexa. Essa aqui eu acho que vai demorar um pouco mais do que um minuto, mas vamos deixar o pessoal responder aí. Qual que é melhor, na sua opinião, né? Tecton, Jenkins, eu coloquei só os três, apesar que eu sei que tem um monte de outros, né? Eu coloquei os três porque toda vez que eu falo de pipeline, na mente das pessoas vem o Jenkins. E eu, como eu estou usando o Tecton, eu falei, então vamos colocar o Jenkins X e o Jenkins puro. Qual que é melhor, na sua opinião? Um minutinho aí, a gente pensar um pouco sobre isso. Também pode ser não sei, aqui olhando as perguntas, né? Eugênio, se tiver algumas perguntas, às vezes quiser ir perguntando, não tem problema não, tá? Tranquilo. Conforme vai tendo, eu vou respondendo, ou então falando, ó, tá na sequência aí. Ok.
Eugênio, escreveram um pedido ali sobre a intérprete, tá? Não sei se você viu. Vi, eu tô colocando o Niro aqui, ele tá chegando, é que eu tenho que esperar terminar Pergunta. para 5 segundos, porque ele me interrompe. É, por isso que até eu coloquei o Jenkins aqui, né? Que é uma pergunta interessante. Quando a gente fala de esteira, se a gente pensar em tudo que a gente conhece até agora, até entrar para o mundo cloud, a gente conhece, muitas pessoas conhecem o Jenkins, né? Algumas pessoas imaginei que conhecessem o Jenkins X e poucas pessoas talvez, será que é a minha resposta? Não, não respondi, né? Mas algumas pessoas conhecem o Tekton aqui, né? A maior parte talvez não saiba, mas tem uma parte que é legal dessa pergunta que é assim, né? Qual que é a melhor? Existe uma específica que é a melhor? Eu fiz um mapa para ajudar a gente a entender, né? Não tem uma resposta assim, escolhe essa ou escolhe essa. Eu criei um comparativo e a gente tem que pensar assim, qual problema eu quero resolver? Então, eu vou ajudar um pouco aqui nessa explicação. Opa, foi sem querer, que eu estou na frente do cara que estou me atrapalhando. Um ponto que eu acho que eu já vou começar excluindo de cara é o seguinte, quando a gente olha o Jenkins e olha o Jenkins X, o Jenkins ele é um cara que ele não foi feito para o mundo cloud. Então ele sobe um servidor, sobe uma VMware e tudo roda lá dentro e você tem pouco controle com relação a isso. Muito bom, mas não para o mundo cloud. Para o mundo cloud eles reescreveram todo o código e vou chamar isso de Jenkins X. Se a gente fosse fazer um comparativo, é como se fosse a versão 3.0 do Jenkins, já nativo para cloud. Então, você vai ver que o do Jenkins aqui, eu não estou querendo falar que ele não serve, mas é que ele não é para cloud, ele foi para um mundo que não é cloud. A própria empresa fez o Jenkins aqui em cima. Mas vamos começar a ler, né? Então, sobre Ô, ser... Zanetti, eu aproveito e coloco a pergunta aqui do Leandro, que é bem apropriada. Dentro dessas 3 esteiras, elas serviriam para qualquer tipo de deployment ou elas abordam pontos específicos? É mais ou menos isso que você está falando agora, né? Vou chegar então no final, daí eu vejo se eu respondi, né? Se ela atende todos os tipos de deploy. De imediato a resposta é sim, mas tem um ponto ali que é o divisor de águas ali, tá? Então, o único que eu vou falar que particularmente não tem muito a ver com cloud é o Jenkins puro, mas por esse motivo, né? Se eu pensar, se ele é cloud native, ou seja, o que é o K8? O K8 é o Kubernetes. Ele nasceu já para rodar no Kubernetes? Não, ele veio antes do Kubernetes. Tanto que reescreveram ele como cloud native. O Jenkins X, por exemplo, que é a versão 3.0, ele já é nativo na cloud. E o Tekton? Não, o Tekton não só é nativo, como ele foi parte do código escrito em Kubernetes. Então o Tekton já é parte do Kubernetes mesmo, pura e simplesmente. O Jenkins pegou algumas características que tem o Tekton para ser escrito em cima dele. Se a gente fosse pensar grosso modo, o Tekton é o artesão, ele tem que fazer tudo do começo ao fim. O Jenkins, ele já usa de algumas características prontas e já encapsula isso para facilitar a sua vida. Só para dar uma visão geral, né? Vamos para o próximo item, gerenciador de pipelines. Do Tekton, o gerenciador é o Tekton. E do Jenkins X é o próprio Tekton. Então, para você ter, aqui ele está usando um recurso que é do próprio K8, né, do Kubernetes, que é o Tekton. Então, o gerenciador dele é o próprio Tekton. No caso do Jenkins puro aqui, é o servidor dele, então esse vai rodar dentro de uma caixa lá que eu vou chamar de VMware ou servidor, não tem muito controle sobre ele. Se a gente pensasse em linguagem agora, poxa, o próprio Kubernetes foi escrito em Go, então o Tekton nasceu já na linguagem nativa. O Jenkins X já nasceu nessa linguagem nativa. O Jenkins nasceu antes da cloud, basicamente, né? Então ele usa o Java com os plugins. Pode usar? Pode. Não é o mais adequado por causa, principalmente, dos 2 primeiros níveis aqui, né? Que é o servidor. Que começa também a separar uma coisa que eu acho que é legal, né? Cada parte da esteira, eu coloquei parte porque a gente ainda não detalhou muito, mas pensa que a esteira, eu quero fazer alguns procedimentos, quero fazer algumas tarefas dentro da esteira. Vamos pensar, compilar, testar, isso eu estou chamando de partes, né? Cada parte da esteira vira um YAML, tanto no Tekton quanto no Jenkins, no Jenkins X. No Jenkins puro, ele é um arquivo único. O que piora nisso, ou o que melhora, né? Se ele é um arquivo único, pensa assim, eu vou colocar um pod porque não é um pod, né? É uma execução sequencial. Ele é um cara que roda do começo ao fim e não vai conseguir paralelizar nada. Ele tem que rodar um, depois o outro, depois o outro, depois o outro e acabou. Sendo que os 2 primeiros, eles permitem você colocar vários pods. O que seriam os pods, né? Então, se eu pensar que eu tenho um procedimento de fazer o
o build, a compilação, e o outro para fazer 2 tipos de testes diferentes, então eu tenho que fazer o build primeiro, que é a compilação, mas os testes eu podia colocar em paralelo. Eu não preciso fazer o testes unitário para depois fazer o testes integrados. Eu posso fazer os testes separados e a resposta eu junto e entrego mais rápido o meu código, né? E por último, acho que talvez tenha a ver com a pergunta que acho que é o Fabrício que fez. Qual a diferença então de um Tekton e de um Jenkins aqui, né? É num conceito que a gente chama de DevOps e GitOps. O que é isso, né? Se a gente pensar o GitOps, vamos começar por ele aqui embaixo, ele é voltado para uma ferramenta. O que quer dizer isso, né? Eu salvo meu fonte nesse repositório que chama Git e ele dispara minha esteira e executa em cima disso. O DevOps ele é um pouco mais que isso, ele é uma mudança de cultura. Porque no Git de baixo, o GitOps, eu salvei e o outro cara que vai rodar do lado de lá, assim, não tem muita proximidade, o que a gente chama de DevOps, o time de desenvolvimento e o time de operação trabalhando junto. No de cima, não. O time está trabalhando junto, então é uma mudança de cultura. Mudança na forma de desenvolver, uma mudança na forma de operacionalizar as coisas do time de operações e também usa ferramentas. Por exemplo, eu posso inclusive usar o Git, nos exemplos que eu vou mostrar, também é um Git disparando, mas não precisava ser um Git, pode ser outras formas. Então, acho que essa é a diferença aqui de um para o outro, né? Eu quero um, quero o outro, então esse aqui, o Jenkins X, por exemplo, ele usa de alguns artifícios, mas já está voltado para uma ferramenta específica. E no DevOps, a parte legal é que ele está, como você é o artesão para isso, você vai ter que construir tudo. Então, ele é mais flexível, permitindo você fazer mais coisas, mas ele é mais difícil porque você vai fazer mais coisas. Então, mas é aquela história, né? O Jenkins já está meio que preparado, umas caixas mais prontas para te ajudar, né? Acho que deve ter respondido a pergunta do Fabrício ali. Se não, pode pedir para perguntar de novo lá. Bom, falar um pouco sobre esteira. Então, quando a gente falar de esteira, eu preciso explicar claramente quais são as partes da esteira. Então, eu vou usar o termo que a gente usa para o nosso lado aqui e para facilitar eu vou traduzir ele. Então, eu tenho um build, que é a compilação, eu tenho os testes, o teste, né, que é testar ele, e o deploy, que é implantar. O que são isso daqui? Isso são tarefas, vou chamar de tasks, porque é muito comum lá, se você olhar nos pipelines, nas esteiras, você vai procurar lá tasks. Então, uma task é compilar, outra task é testar, e outra task é implantar. Mas assim, parece que está muito ainda genérico. Eu queria ver se não posso detalhar melhor. Opa! Então, por exemplo, o que é o processo de compilar? Limpar a minha workspace, empacotar o meu código, fazer os testes unitários, nesse caso do teste ou testar aqui, fazer os testes unitários, fazer os testes do componente, fazer os testes de integração. Então, eu posso colocar aqui vários passos. Eu vou ter que começar até a traduzir aqui para ajudar, ó, que eu vou chamar de steps. Então, eu vou mostrar os passos que eu tenho que fazer para executar aquela tarefa que é testar. E aqui eu posso evoluindo. Que nem até o Diego falou, eu posso colocar teste de segurança aqui dentro, eu posso criar uma outra tarefa aqui específica para fazer a validação de segurança. Em um determinado momento eu vou mostrar um pouco sobre o tema que vai ligar com o que o Diego vai apresentar semana que vem. Não vou explicar o lado dele, mas vou mostrar onde que entrou ali. E o deploy aqui eu posso fazer a implantação nos diversos ambientes, né? Pode ser dev, homologação, produção, sei lá, usando aquelas técnicas de CD com o humano aprovando ou o CD com o próprio teste avançado e já implantando, né? Então aqui eu tenho já as tasks ou as tarefas, eu tenho os passos que rodam dentro daquelas tasks, né? Isso tudo eu vou chamar de esteira. Então, quer dizer, a esteira seria a composição desses componentes. E eu crio esse arquivo e esse cara eu rodo ele. Então aqui começa a parte que acho que é legal, né? Se você pensar, isso é um pod, isso é um pod, isso é um pod, eu posso separar isso aqui em vários pods, então tudo isso eu posso fazer em paralelo. Por isso que a esteira é um pod. O que chama de um pod, né? Pensa que é uma imagem que roda e controla a esteira. E ele pode abrir já 3 pods diferentes para controlar o build, o outro controlar o teste, o outro controlar o deploy. Só que esse cara abre 3 pods para rodar em paralelo, por exemplo, se pudesse, né? Depende da regra da esteira que você está falando. Por isso que é legal esse conceito que, assim, explode um monte de pods para rodar, mas ele está atendendo uma sequência lógica, que a gente chamou de esteira, dentro dela as tarefas, os passos, e a execução dela é o resultado disso tudo. Eu vou explicar um pouco mais, mostrando na prática, acho que vai ficar mais fácil isso. Mas tem uma parte que eu acho que é legal, que é o gatilho, né? Ou seja, a esteira
muitas vezes o cliente fala assim, não, eu quero dar o play na esteira, mas eu posso commitar, salvar o meu código dentro de um repositório e já disparar a minha esteira automática. A gente chama de webhook lá. Então tem esse gatilho ali que é o cara que dispara a execução da minha esteira, que é o que chama de execução de esteira, e a esteira com os pedaços dela lá. Aqui já ficou mais complexo, porque quer dizer o seguinte, se eu olhasse o lado esquerdo aqui, é aquilo que eu acabei de mostrar lá, colocando alguns itens a mais, que eu já comentei um pouco, mas só para a gente começar a visualizar isso. Eu tenho do lado de cima a esteira, então como é que vai estar no OpenShift? Do lado direito, assim, como é que vai estar no mundo do OpenShift, né? Eu vou ver um cara chamado, a minha esteira chama Application Pipeline, e eu vou ter uma execução daquela esteira, que é um código que ele põe para rodar, então eu altero a minha esteira, rodo, altero a esteira, rodo, ou só rodo várias vezes para pegar novos códigos. Então isso aqui em cima é o que eu chamo de pipeline run. Então é um pod. Eu tenho a esteira propriamente dita, é um outro pod onde eu escrevo fonte. Fonte escrito em YAML, que é uma linguagem de programação lá. Uma estrutura de código que acaba sendo uma linguagem de programação. As tarefas ou as tasks. Então vamos explicar um pouco sobre essa esteira que eu estou mostrando. Começa a falar um monte de siglas de novo. Ó. Eu tenho um Search to Image Build, eu tenho um Deploy, eu tenho um Test e tenho um Promote. O que é um Search to Image Build? É uma pergunta que também é interessante, né? Eu vou pegar o meu código-fonte, vou chamar isso de source, e vou entregar para bater numa imagem lá, juntar com essa imagem e gerar uma nova imagem. Essa imagem, por exemplo, se meu código-fonte é de Java, eu vou pegar uma imagem de Java, ponho lá dentro e está pronto esse cara, ele já roda lá dentro. Eu vou pegar um Node.js, a pergunta que tem a ver com o Fabrício ali, que também ele falou, né? Eu vou pegar um Node.js, vou pegar uma imagem já de uma VMware, por exemplo, que não é VMware, mas é uma imagem, né? Parecido com uma VMware, que já tem de Node.js, e boto para rodar ali. O Quarkus, escolho uma versão específica, também posso fazer isso. Então, o Search to Image é algo parecido com isso. Ele é pegar um fonte e o resultado dele é gerar uma imagem. Fiz até uma referência para a gente lembrar. É como se tivesse uma imagem de Linux, que tem um Java lá dentro. No meu exemplo, eu coloquei o MQ aqui, mas salvou meu fonte lá dentro. Por que eu coloquei esse cara aqui? No momento em que eu acabar de fazer esse Search to Image Build, eu fiz os passos. Gerar o meu código, compilar o meu código e salvar. Vou chamar de push, porque é empurrar o código para um repositório. O que a gente chama de salvar aqui, o push? Ele vai no image stream, que é aquele repositório de imagens dentro do OpenShift que eu comentei, e deixa salvo lá. Por que ele deixa salvo lá? Porque quando eu quiser usar ele, ele já está lá dentro, é só subir, ele não pode dentro de um container de um worker node. Eu falo, é complexo, mas aqui é para mostrar que como esse cara se comporta. Ah, e tem um ponto que eu acho que é legal, né? Isso por ambiente. Então eu tenho um ambiente aqui de dev, posso ter de homologação, posso ter de produção, que eu vou chamar de stages aí. Né? Isso é o que a gente chamou de projeto lá. Obviamente aqui eu tenho os dois perfis acessando, né? Tem o desenvolvedor e tem o de infra. Pode ser que o cara de infra, de operações, ele construa a esteira parecida com isso. E pode ser que o cara de dev, ele só rode a esteira. Mas pelo conceito DevOps, deveria ser construído a quatro mãos, né? Eu enquanto desenvolvedor, passo os meus conhecimentos, esses termos generate, build, push, e o cara de infra estrutura isso de um jeito que atenda às regras e põe os requisitos. Onde que eu falei sobre o cara? Ainda não é nessa imagem que fala sobre o do Diego. Vamos avançar um pouco. Agora vamos começar a mostrar um pouco, já é o Tecton agora, né? O que é isso aqui, né? Então eu vou mostrar um pouco o que são os steps. Então eu tenho aqui em cima, eu vou ter que falar um pouco sobre a tarefa também. Então eu tenho uma tarefa que eu vou explicar melhor no próximo slide, mas eu vou chamar ela de buildar. Para quem conhece o Docker, é como se fosse o Docker build, é como se fosse a compilação do meu código. Por que o buildar? Porque o próprio OpenShift está mudando, mudou na verdade, né, de Docker para outra tecnologia chamada CRI-O. Então está muito comum usar agora esse buildar também aqui. Mas é parecido com o Docker no que ele faz de resultado. Tá? E aqui dentro ele vai fazer os passos para compilar o meu código. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, um pré-build, eu vou lá e busco algumas informações do sistema. Aí eu fui lá e listei para ver se estava tudo certo. Porque pensa que o resultado disso vai ficar disponível num log para poder visualizar a execução, né? Putz, foi com sucesso. Como é que eu sei? Eu olho o resultado do log. Vou mostrar um exemplo daqui a pouco sobre isso. Então aqui eu vou mostrando, então, step, passo a passo, o que faz parte dessa tarefa que eu vou chamar de buildar. Vamos falar então um pouco agora sobre a tarefa. Então, se a gente pensasse os steps, os passos estão dentro das tarefas. Aqui eu tenho um conceito que é legal, né? Eu tenho a tarefa executando
a tarefa é onde eu escrevi o código, o que faz parte dela, executar a tarefa é a execução, é o resultado daquela execução mesmo, né? E tem um conceito que chama cluster tasks. O que é a diferença de um para o outro, né? Se eu pensasse numa tarefa que é específica para o meu projeto, eu criaria uma tarefa. Pode olhar que ele fica preso aqui ao que eu chamo de namespace, ao meu projeto, ó. Ele só tem de dev. Mas seria interessante, sempre que possível, criar uma tarefa que eu chamo de cluster tasks. Então, por exemplo, uma tarefa de fazer um git clone. Clonar os dados de um repositório e salvar ele no disco é uma tarefa comum. Uma tarefa que deveria estar aberta para todo o cluster, para todo o OpenShift, para todos os projetos. Uma tarefa de compilar, fazer o build, também. E aí você pode usar o Docker. Eu coloquei aqui também para mostrar um exemplo de que eu podia fazer o Docker. Puxa, mas como é que eu construo essas tasks, essas cluster tasks? Bom, a diferença de um para o outro é fácil, né? Só colocar isolado no seu projeto ou colocar ele no cluster como um todo. Mas como é que eu construo ele, né? Puta, eu não tenho nem ideia de como começar. Então aí existe um repositório da comunidade que eu acho muito legal, que você pode entrar. Até coloquei aqui, quem pegar a apresentação depois, eu coloquei alguns links. Sempre na apresentação eu coloco os links aqui para ajudar o pessoal a olhar os repositórios. Então tem várias tasks prontas que você abre, é um código YAML, você altera ela, você mexe ela, você põe no seu projeto, você põe para rodar, você põe só no seu namespace, só para você testar. Funcionou, põe ela, publica ela no cluster task para usar, escolhe depois a cluster task para todo mundo usar. Então, bem legal. Por exemplo, se eu quisesse fazer a pergunta que o Diego me fez lá, não, que o Fabrício fez naquela hora, posso fazer um build de várias linguagens? Pensa que você vai subir uma imagem para compilar o que você quiser. Então a imagem você escolhe. Aqui, por exemplo, esse build de Go Language, ele deve subir uma imagem que já tem um executor de Go, da linguagem Go. Você põe o seu fonte mais aquele binário que trata o Go, compila a imagem. Tem vários. Por exemplo, aqui tem um send para o Telegram, tem vários exemplos que você pode usar aqui. O buildar, que é o Docker novo, né? Ali, o substituto do Docker para a gente. Então é só para mostrar que tem vários. Eu criei algumas para poder testar bastante, que é aquele momento em que você tenta fazer uma esteira, ela não funciona, de repente abre o mar, né? E assim você fala, putz, agora eu entendi como esse negócio funciona. E o legal é que depois que você começa a perceber isso, você vê nessas tarefas aqui, muitas atividades, muitas tarefas, muitos códigos, você pode pegar como exemplo daqui. Você não precisa necessariamente usar esse git clean aqui. Você pode pegar como que ele implementou o código e usar na sua tarefa para fazer a sua esteira. Às vezes quando eu olho para ver o tempo aqui, se você não está estourando. O que é uma esteira, né? Assim, seria muito bonito se eu tivesse só tudo rodando com sucesso, tudo verdinho, mas nem todos são mar de rosa aqui, né? Então tem alguns erros. O que são os erros, por exemplo? Eu posso buscar um repositório. Eu deixei alguns erros de propósito para a gente ver, né? Então eu fui fazer um clone, eu fui buscar um fonte num lugar e meu usuário está com a senha errada. Então nem consegui começar a esteira por esse motivo de falha. Um exemplo, tá? Um outro exemplo, eu posso ter executado o passo 1, 2, quando chegou no passo 3, foi passar por um validador de segurança, aquele que o Diego vai falar semana que vem, e ele fala assim, não, parou porque está com vulnerabilidade, então não vai rodar a esteira até o final. Arruma isso só depois que a sua esteira vai funcionar. Ou ele parou ainda um pouco antes, ó, ele parou nos testes unitários. Então, quis mostrar vários cenários para mostrar aqui que é possível você ir parando em determinados pontos. A ideia é que rodasse até o final, mas a ideia é que antecipasse problemas para você não descobrir isso em produção, né? Por isso que você vai ver alguns erros aqui, é comum isso. A ideia é voltar isso para o desenvolvedor mexer, alterar o código e botar para salvar de novo no ambiente. Quando a gente fala de esteiras, pipelines, eu tenho alguns pontos que eu acho que são legais de discutir, né? A esteira propriamente dito, que é o arquivo onde você escreve o seu código, a execução do seu arquivo e recursos. Vamos pensar o que são recursos, né? Bom, se a esteira tem o objetivo de ir lá num repositório, o recurso, o acesso ao repositório, o usuário e senha, pode ser um recurso que eu não ponho na minha esteira. Eu salvo ele numa secret, por exemplo, ou num config map, mais comum ser secret, mas eu salvo ele numa secret e informo ele como um recurso. Se eu quisesse buscar uma imagem de fora do meu ambiente OpenShift, vamos supor que o seu cliente permita isso, porque nem todos permitem, né? Muitos deles trabalham com a rede fechada para o repositório só interno deles, mas eu poderia pôr esse acesso remoto. Por exemplo, um dos Cloud Paks da IBM, eles estão no repositório externo. Você vai lá, baixa ele e tem que ter um usuário e senha para conectar. Então é um recurso que você pode pôr. A Workspace. O que é Workspace?
Imagina que eu estou fazendo uma esteira cujo objetivo é baixar um fonte, compilar o fonte, testar o fonte e gerar um executável disso, que eu vou chamar de empacotar ele. Isso não vai ficar salvo em lugar nenhum, porque eu deveria... Vamos supor que o desenvolvedor entregou uma versão nova e essa versão nova estragou o ambiente. Eu precisaria voltar à versão anterior. Então, um recurso que é legal você pôr é uma workspace, que é um disco, né? Lembra do PVC que eu falei lá no começo, PV e PVC do OpenShift? Aqui, para a esteira, chama workspace, que é como se fosse sua área de trabalho, mas tecnicamente está salvando num disco do OpenShift. Ó. Tem mais recursos que pode colocar e tem condições. Eu posso criar condições do tipo, se fez isso, dispara uma coisa, se não, continua com sucesso. Posso pôr várias condições na minha esteira. Vamos executar uma. Então, acho que nada melhor do que começar com uma esteira de Olá Mundo, né? Hello World. Então, basicamente, ele vai e faz um eco. Então, eu tenho uma imagem, só para a gente visualizar o que eu tenho aqui, eu tenho uma imagem que é um Linux. Então, eu tenho como se fosse uma VMware de Linux, que eu quero entrar na imagem de Linux e falar assim, Hello World só. Só isso. Simples assim. Então, ele tem 2 steps. Faz esse comando e finaliza. Vamos rodar ela para a gente ver. Primeiro, só para explicar um pouco, eu vou fazer ela visualmente, porque eu queria explicar passo a passo, mas na sequência eu vou fazer a demonstração dele, tá? Então, vamos rodar aqui, ó. Como eu tenho 2 tarefas, imagina agora por trás dos panos lá para o OpenShift, eu tenho 2 pods para executar. Eu tenho um pod que está fazendo o echo Hello World. Pod é como se fosse uma VMware rodando, né? Só para visualizar, mas a gente sabe que o pod tem o container onde está a imagem, que tem um Java, que tem um Linux ali que vai rodar o Hello World. E tem um outro pod, que eu vou chamar de fim, para executar outra coisa aqui. Nesse exemplo aqui eu só pedi uma data de sistema só para validar, só para mostrar o conceito. Mas nesse momento, os 2 pods começam a ser preparados, ou seja, aquilo que estava salvo no disco interno do OpenShift, agora começam os pods a ficarem prontos, mas não sai rodando aleatoriamente, né? Ele tem uma sequência lógica para seguir. Por exemplo, ele vai ter que executar primeiro esse echo Hello World, depois ele vai para o fim. Então, começa a rodar o echo Hello World, o outro continua parado, aguardando terminar, né? Aguardando a condição, se ele foi com sucesso, se ele foi com erro, porque pode ser que ele tenha uma condição que ele só executa o fim se for erro. Um exemplo, né? Ou ele só executa se tiver sucesso. O default só executa se tiver sucesso, mas você pode mudar. E aí, por exemplo, terminou essa echo Hello World, ele começa a executar a próxima, vamos acelerar um pouco, terminou com sucesso, e eu abri um pouco esse que a gente chama de logs aqui da execução, tem as 2 tasks aqui dentro, né? E ele mostrou aqui, ó, o que ele fez? Um echo Hello World. Logicamente, esse é o primeiro exemplo, só para visualizar, mas era para mostrar a esteira rodando, a esteira propriamente dita, que eu chamo de pipeline, a tarefa, o que são as tarefas? O echo, o fim, os passos lá dentro. Nesse caso só tem um passo, que é Hello World, o step aqui, tá vendo? Echo, Hello World. E agora vamos começar a deixar a coisa mais complexa. Vamos fazer uma esteira de um Source to Image. O que é o Source to Image? Só para a gente lembrar. Eu pego o meu fonte, nesse caso é uma linguagem que eu usei que chama Node.js, escrevi um código, salvei num repositório. Então esse cara vai lá naquele repositório, baixa ele, fetch, baixa ele num disco, na minha workspace, que salva no disco do OpenShift, faz a compilação dele, que eu chamei de build, e publica isso aí. Então eu estou usando o conceito aqui de Search to Image, mas usando uma imagem de Node.js. Legal de mostrar aqui é que eu tenho um cluster task, ou seja, uma tarefa que está aberta para qualquer um do meu ambiente OpenShift, chamada git clone, porque o clone é parecido para qualquer projeto. Não importa se a linguagem dele é Node, se ele é Spring Boot, se ele é Golang, ele está salvo no repositório. O git clone é parecido. Usuário e senha resolve isso. Mas aqui tem a parte que é interessante. Essa tarefa aqui, essa cluster task, Search to Image Node.js, ele usa uma imagem que sabe compilar o código Node.js. Vamos trocar para Spring Boot, então. Você pode ver que a esteira em si, ela é praticamente a mesma coisa. O que mudou, né? Ele é um Source to Image, Spring Boot, faz também um fetch, ou seja, o git clone aqui, que é aquela cluster task, é a mesma, porque não mudou. Não importa se o código lá dentro salvo é Node, Spring, Java, o que você quiser pôr, Golang, não importa. Mas aqui faz a diferença. Agora eu uso uma task para fazer build que já entende códigos Java. Porque o Spring Boot é um Java, né? Com annotations. Mas eu podia usar o Quarkus, eu podia usar o GoLanguage, mas aí eu escolheria um Search to Image para outro tipo de código, e assim por diante.
Mas eu quero mais que isso, eu quero fazer a minha esteira mesmo, eu quero eu ir lá e fazer passo a passo isso. Nesse exemplo, eu até estou fazendo um search to image, mas eu queria mais detalhes, eu queria colocar, sei lá, uma parte de segurança, eu queria fazer empacotar, eu queria pôr vários steps que para mim são interessantes, que uma esteira básica não faria essa verificação, que tem a ver com o que o Diego vai apresentar semana que vem. Eu ainda não coloquei a segurança aqui, mas eu vou chegar em um momento ali para mostrar isso. Mas aqui o que eu fiz? Eu mostrei uma atividade que eu fui lá e busquei algumas informações do sistema, sei lá, qual é o número da execução, por que eu pegaria isso? Imagina que agora eu tenho várias esteiras rodando, essas esteiras estão gravando em discos. Vamos imaginar que eu tenho um disco único. Então seria legal eu guardar a minha execução num diretório isolado dessa execução, para quando eu precisasse recuperar, eu recuperasse esse aqui. Senão, imagina o seguinte, eu vou criar um diretório chamado Zazá, como o Eugênio descobriu meu apelido hoje. Se todas as esteiras de qualquer produto rodassem no diretório Zazá, imagina a confusão que estava dentro. Agora eu quero recuperar uma versão ali, eu não acho. Então seria mais interessante eu colocar o nome de diretório, workspaces, né, que fosse específico para o meu projeto e que tivesse a execução embutida. Por exemplo, essa aqui vai ter uma execução número 1. Na verdade é um UID, mas é um número único, né, só para traduzir, que você fala assim, ó, então esse projeto chamado Pipeline Git Maven Doc OCP vai criar um diretório dele com o UID do lado, só para a gente poder visualizar isso, tá? E no outra esteira, roda com o nome do projeto dele, o ID daquela execução. E com isso eu consigo estar guiando e se precisasse voltar backup, está lá salvo. Bonito, mas eu queria ver rodando também. Depois eu vou mostrar ela aqui, mas eu quero fazer passo a passo para visualizar. Essa aqui, como a gente já tem uma ideia, eu deixei ela mostrando aqui, né? Só para falar, ó, todo mundo está guardando subir as imagens, começou a rodar, terminou, foi para a próxima, terminou, foi para a próxima e tal. Olha uma diferença que eu acho que é legal. Se você olhasse o buildar, parecia que era uma coisa bem simples, mas eu quis colocar bastante passos aqui dentro para mostrar, ó, eu queria fazer, buscar alguma informação que eu queria. Eu quero ver se ele leu tudo que estava lá dentro, se todos os arquivos estão lá, quais as versões dos arquivos. Então eu fiz um LS lá para mostrar tudo isso aí. Por que é legal você colocar vários passos? Porque pensa que você vai rodar essa esteira, vai embora, daqui a um mês você volta e fala assim, putz, que versão será que do fonte que está, né? Então, você pode ir na máquina, no diretório olhar, mas aqui você já conseguiria ver e falar, ah, esse aqui tem uma compilação antiga, putz. Então, esses steps são legais para você pensar sobre isso. Né? Nesse exemplo aqui, eu forcei um login, fiz um build login para me conectar no servidor. Fiz o build propriamente dito, fiz a compilação propriamente dito, busquei a imagem que eu queria e compilei ela, joguei de volta. Guardei os resultados e terminei. Só para mostrar que isso tudo aqui de steps estava dentro dessa tarefa chamada buildar, que eu criei ela como cluster task. Outra coisa legal, aqui eu acho que tem um ponto que é muito interessante, né? Se a gente separasse aquele, no momento eu mostrei ali Tecton, era Jenkins, X e Jenkins. O Jenkins de baixo não tem jeito, ele é sequencial. Mas se você pensar nos outros dois, o que você pode fazer? Imagina que o meu projeto ele tem o meu código, então eu vou lá e faço um git clone do meu código, mas eu deveria pegar um código que também é padrão, por exemplo, da IBM. Ah, eu tenho que fazer a biblioteca padrão da IBM de segurança, essa que o Diego pode mostrar semana que vem. Então, não estaria no meu código isso. Eu faria um git clone do meu código, mais um git clone dessa biblioteca de segurança. Mas eu não preciso esperar terminar o meu clone, que vai demorar alguns segundos, para começar a fazer a cópia, o download, ou baixar o código dele. Eu podia pôr em paralelo, mas na verdade eu poderia compilar só depois que terminasse os dois. Então, o legal é que eu posso fazer paralelismo. E por que é possível isso? Porque cada parte da sua pipeline vira uma tarefa, que é um pod, e cada tarefa vira um passo que também é um pod. Então, você vai vendo, fica fácil de você paralelizar isso e acelerar ao máximo a entrega do código. Um ponto que eu acho que é legal dessa história aqui, a gente faz uma esteira, normalmente para começar o nível de maturidade a gente faz ela sempre para rodar na mão. Então, eu abro uma demanda, pensando na experiência dos usuários, né, dos clientes. Ele abre uma demanda, vai lá um cara e olha, roda o código e ele chega até o ambiente que precisava. Queria um pouco mais maduro isso, então eu queria já salvar meu fonte, que é isso aqui que eu chamo de source code, o código fonte lá, né? Ele já fica monitorando, dispara um trigger e já fica pronto para implantar. Ainda preciso do humano ali, por exemplo, para poder fazer o deploy. E mais maduro ainda, eu rodo os testes avançados e já posso pôr no ambiente de homologação e depois de produção, conforme os testes passarem. Então é só para falar que tem esse gatilho, né, esse trigger,
a gente chama de webhook aqui, que é legal, que é um conceito que tem ali, para disparar isso. Agora vem a hora da tela azul, né? Que sempre tem aquele ponto de agora, né? Então, aqui eu abri o OpenShift. A ideia é assim, a gente tem mais uns 20 minutos. Me corrija se eu estiver falando errado, Eugênio, mas acho que tem uns 20 minutinhos ainda, né? Eu vou abrir daqui a pouco para o pessoal perguntar, mas eu queria só mostrar um pouco aqui, tá? Eu vou expandir essa aqui para a gente poder olhar. Então eu vou rodar essa esteira só para a gente ter uma ideia dela. Quanto que é rodar isso aqui? Eu estou rodando num ambiente que a gente chama de Fire, da IBM, que é um ambiente compartilhado, um ambiente para testes, né? Mas o que é legal disso aqui? Vamos abrir para olhar um pouco, ó. Ele está rodando aqui, ele fez o eco, já passou para o outro. Esse aqui, na verdade, eu fiz um current date, sabe o que eu fiz? Eu não lembro agora. Aí, ó, vai lá e busca uma data do sistema. Só para mostrar, tá vendo? Olha o que eu consigo ver. Eu consigo ver, então, os detalhes que fizeram disso. Como que é essa esteira aqui rodando? Então, eu consigo abrir o fonte para mostrar. Isso aqui eu posso utilizar esse conhecimento para pôr em outro pipeline. Vamos abrir um pouco aqui só para a gente olhar. Tá preguiça. Aqui não. Aí, legal, tem coisas que são interessantes. Por exemplo, eu quero passar um parâmetro, eu quero buscar parâmetros, eu quero devolver parâmetros. Então, você pode pôr bastante. É o seu código, né? Nesse exemplo aqui, eu baixei uma imagem, quer ver? Eu tenho uma imagem aqui que chama. Aqui, ó. Ele buscou essa imagem, que é uma imagem padrão, buscou a informação que precisava. Ele usa o CRY para compilar as coisas, só para ter uma ideia. Tá entrando dentro da imagem e falando assim, ó, como se eu abrisse um terminal dentro daquela VMware, né, daquela imagem, e estou fazendo, me dá um date aqui com essas informações que eu queria. Mas aqui não precisa ser o date, podia ser o copy, podia ser build, é o código que eu quiser, está aberto aqui para mim. Por isso que eu falo que a diferença entre o Tecton, vamos pensar no marceneiro lá, no artesão, e o JanksX, é que o JanksX ele tem mais caixas prontas, né? Mais códigos desses já estruturados. Em contrapartida, no Tecton você desenvolve mais, mas você pode entrar na comunidade e baixar os fontes, né? Então esse aqui eu acho que eu mostrei um cara aqui, mas eu comecei pelo Hello World ali. Então vamos fazer o próximo, então. Vamos lá. Eu vou deixar ele ali só para a gente olhar. Esse aqui, vamos abrir todos aqui para a gente olhar. Este, seu de Spring Boot. Eu deixei as esteiras todas aqui. Eu vou rodar todas de uma vez para a gente para ir vendo, porque como é tudo em paralelo, a vantagem é que cada um vai gerar o seu código ali. O seu pod, sai rodando. Essa é uma das grandes vantagens, né? Deixa eu só clicar aqui para a gente poder olhar todas. Então eu tenho o momento que esse aqui terminou, esse aqui ainda não começou, já está rodando esse aqui também, enquanto roda esse. Aqui eu estou fazendo um search to image do Node.js. Aqui eu estou pegando meu código fonte, né? Um source, um código que é Spring Boot e fazendo uma compilação. Ó, ambos estão na mesma situação. Deixa eu ver essa de cima aqui. Esse aqui eu estou fazendo todo o procedimento na mão. Tá vendo? Isso é uma coisa que aconteceria no mundo do pessoal do time de DevOps, né? Ele ter vários esteiras rodando ao mesmo tempo e depois ele olha só os erros. Lógico que esse cenário aqui de cima eu fiz muito mais coisas manuais, né? Ó, esse aqui eu faço um settings, eu faço um go. Esse aqui eu fiz um git clone, mas eu podia ter feito vários clones. Esse build aqui vai fazer um monte de atividades. Deixa eu ver esse aqui de baixo. Tá dando para ver. Então, vamos dar uma expandidinha aqui rápido. Enquanto ele tá rodando. Isso é a parte legal, tá vendo? Por que esse cara demora um pouco, ou ele é mais rápido, ou mais devagar? Porque depende da máquina, né? Não sei se você lembra que eu falei do projeto lá. Esse é um projeto de dev que eu coloquei recursos limitados. Então, por exemplo, imagina que eu tenha 10 processadores, eu coloquei um para compartilhar por todo mundo aqui, para todos esses projetos que eu estou usando aqui. Mas aqui acabou de compilar. Aqui também está começando a fazer. Então é legal que você começa a ver as esteiras todas rodando. Vamos abrir enquanto esses logs aqui para a gente olhar. Enquanto está rodando os outros ali, vamos abrir um pouco esse aqui. Deixa rodando os outros ali. Eu consigo fazer algumas coisas que mostrou, esse cara tá vindo, tá fazendo um checkout, não sei o quê, tem até a minha chave aqui, ó, de onde ele buscou. Vamos fazer o build aqui para olhar. O que esse cara faz aqui? Então eu posso pôr o código que eu quiser. Ó, aqui é legal. O que ele fez? Ele está usando um Dockerfile que eu não falei até agora, mas no meu código, quando eu subi ele dentro do repositório, eu criei um Dockerfile para falar, ó, passo 1, busca uma imagem padrão que tem lá de Node.js. Respondendo aquela pergunta do Fabrício, você escolhe aqui a imagem que você quer que ele use para compilar, para rodar o seu código. O passo 2, põe um nome bonito para ela aqui, para ficar bom para o meu repositório aqui do meu OpenShift.
Faço 3, uso o usuário, copio alguns códigos lá para dentro. Sim, tem o meu Dockerfile rodando. Depois eu vou falar assim, ó, qual que é o step 2? Acabou de compilar o cara, vamos começar a salvar essa imagem agora dentro do OpenShift. O que mais? Aqui eu acho que eu coloquei só para finalizar, para a gente ter alguma ideia aqui. Vamos ver o outro lá. Vamos pegar essa aqui. Enquanto ele está executando, essa aqui já está terminada? Vamos ver essa de cima. Aqui eu acho que não tem nada diferente, vai. Só para ver se tem alguma coisa a mais, mas acho que só muda o repositório aqui, que um é o Spring Boot, cadê? Esse aqui é o Pipeline Tecton, que é o meu Java, o outro é o Node.js. Aqui o que muda é que Ó, esse aqui já foi bem mais, tá vendo? Então, porque esse aqui já tem um Maven, tem um monte de compilação. O que muda aqui é que agora eu quero usar, nesse caso aqui, ó, uma imagem de um Java 11 lá. O que mais? Está salvando esse Java, com o JDK 11, Java 8, perdão. Aí ele vai começando a fazer o download de tudo que está no meu Maven. O que é meu Maven? Se você pegar meu código lá dentro, eu falo, no meu código Java eu quero eu quero usar um MQ. Então eu quero pegar uma biblioteca padrão, que é a JMS. Eu quero fazer uma conexão com o banco, então eu quero usar um JPA. Eu quero fazer uma conexão com segurança. Num dos projetos que eu vou atender um cliente, eu vou fazer uma parte de autenticação. Então eu usei um JCE, eu usei uma biblioteca padrão de JCE. Então aqui a ideia é que ele baixe para esse ambiente antes de compilar tudo que faça parte do seu projeto. A gente não vai ler todos eles, mas uma biblioteca starter e assim por diante. Olha, ele está baixando isso aqui para essa compilação. Ele baixa naquele workspace, salva a informação, começa a empacotar ele. Bastante coisa. Vou avançar aqui, senão a gente vai ficar tempo. Ó. Então, por que demora, né? Aquela pergunta que eu estou falando. Porque é a primeira vez que eu estou fazendo. Eu poderia, de repente, compartilhar um workspace já específico para o que a gente chama de Maven, que é muito comum na sua máquina, quando você baixa, a primeira vez que você vai fazer rodar isso aqui, ele demora pra caramba, porque ele está pegando todas as suas dependências, as suas bibliotecas que você usa comum, JMS, JPA, coisas assim, e está baixando para sua máquina. Na próxima vez que você for compilar, ele vai baixar, olha e fala assim, estou com a mesma versão, então não preciso baixar de novo. Aqui, como é uma imagem que perde toda vez, eu não coloquei nenhum repositório para guardar isso, do repositório do Maven, né? Ele baixa toda vez toda a execução. Por isso que você vê que ele demorou um pouco mais que o resto ali, né? Daria para otimizar, como eu falei, né? Você é o artesão, você pode fazer o que você quiser aqui. No final, ele faz algumas cópias, conecta, você viu? A diferença de um para o outro é que, no caso do Spring Boot Java, ele tem muito mais biblioteca. Até nesse caso do Node.js aqui, se a gente olhasse, ele fez algumas baixas, porque eu usei alguns, lá chama módulos, né? Ele até usou alguns módulos aqui, mas era bem pouquinha coisa. Não, ele usa só lá dentro, ele nem faz download dos módulos aqui. Eu usei um módulo, por exemplo, para expor esse serviço aqui. Vou só fazer o último cara aqui, dar uma olhadinha nesse. Esse aqui já é um que eu fiz caseiro, só para mostrar um pouco dele. Faço um git clone, tem algumas informações, eu posso pegar a senha, tem parâmetros que eu posso passar. Fiz alguns procedimentos, então ele vai... Ó, esse aqui já é maior ainda, mas... Você pode fazer o que você quiser. Eu quero fazer um Maven Clean, que é limpar. Quero fazer Maven Package, Maven Build. Que o seu desenvolvedor precisa fazer. Você vai pôr nos passos que você precisa. Aqui dentro. Posso criar tarefas diferentes para isso? Numa tarefa eu faço uma coisa, numa tarefa eu faço outra? Pode. Assim, a ideia é que sente o time de Dev e Ops para falar, cara, isso faz mais sentido estar junto, estar separado. Para a administração era melhor que a compilação esteja tudo numa caixa só. Ou eu quero colocar no final da minha compilação os testes. Eu particularmente gosto mais de uma tarefa separada, né? Eu gostaria de ver algo assim, né? Se eu clicasse nesse cara aqui, Details, eu gostaria de ver uma tarefa aqui de segurança aqui dentro, né? Para ver se tem mais algum item. Logs. O que ele gravou no logs? Foi o que a gente viu, né? Beleza. Aí eu acho que tem um negócio que é legal, que eu acho que tem uma experiência que eu acho bacana nessa história. Vou só abrir aqui um cara aqui. LS. O que eu tenho aqui, tá? Isso aqui é um sistema operacional comum. Espera aí que eu vou só meu exemplo aqui. Tem muitas telas aqui. Só um minutinho. Eu vou só fazer uma alteração rápida aqui para vocês verem um exemplo disso aí. Ó. Então, antes de alterar, seria legal mostrar um cara aqui. Espera aí.
Então eu tenho agora, de um lado, eu tenho esse... Eu vou até apertar para vocês verem aqui, ó. Enter. Vou apertar 5 aqui para atualizar, ó. Então eu estou com a versão 2.0 aqui do meu Tecton, que é um Node.js, especificamente. Aqui desse lado esquerdo, eu tenho uma versão, sei lá, 2.0 também, só que esse aqui é um Spring Boot, que eu fiz aqui. Eu vou abrir esse código aqui dentro, então vamos copiar ele aqui. Só, como ele abriu na minha tela, deixa eu puxar para vocês verem. Um código bem complexo, na verdade não era o objetivo aqui escrever um código bonitão, mas era só para mostrar que eu estou alterando, né? Para quem nunca usou, isso aqui é um Spring Boot, né? Então tem algumas anotações, não é o foco da apresentação, mas é legal se depois quiser ter uma ideia. Acho que tem um slide que eu vou falar sobre isso depois. Eu vou só comitar esse cara aqui, salvo. No meu exemplo, eu deixei o procedimento manual, tá? Na execução. Vou aproveitar e vou fazer também alteração no meu Node.js, que é uma outra linguagem de programação, assim como eu podia fazer em GoLanguage. Tá salvando essas informações que eu fiz na minha máquina aqui lá no repositório. Agora eu vou abrir esse Tecton aqui, que é o Node.js. Isso aqui é uma outra forma de linguagem de programação, muito comum também de usar. Eu estou usando aqui para quem conhece REST, eu estou usando um GET. Estou falando que eu quero esperar aqui um /Tecton. Vou salvar aqui para uma versão 3.0. E quem me conhece como Zazá também vai ver que eu escrevo muitas vezes em muito lugar aí. O pessoal até é meio bravo comigo, mas faz parte do jogo. Vou comitar esse cara aqui, vou salvar ele lá, bem Enter. Esse cara aqui, só para vocês esperarem aqui. O que eu vou fazer agora, que eu acho que é legal dessa história? É só voltar um pouco, apertar essa esteira. Vou tirar o que eu não vou usar mais, tá? Então esse Hello World eu não vou usar mais. Esse aqui, ainda vou apertar para vocês verem que ainda está igual. Apertar para vocês verem que está igual os dois. Ó. Continua sendo a versão 2.0, continua sendo a versão 2.0. Deixa eu ver o que esse cara aqui tem. Ó. Esse é o Spring Boot, esse é um cara que eu quero usar. Ó. Spring Boot está do lado direito, então esse cara eu vou mandar rodar agora, manualmente. Eu não criei o trigger aqui. Ele vai fazer vai buscar por aqueles caras que eu acabei de salvar aqui as informações, essas atualizações. Deixa eu só pegar o outro enquanto isso para rodar. Esse é do Node.js, vou puxar ele para baixo aqui para ficar mais fácil. Vou mandar rodar também. E a gente vai ver depois, vou apertar um F5 aqui só para a gente olhar, mas enquanto ele não terminar o build aqui, não adianta ficar mudando aqui que você não vai ver. Mas o conceito é que ele passasse todos os testes e colocasse em produção, inclusive teste de segurança. Como a gente tem poucos minutos, eu acho que está na hora de eu abrir para mostrar para perguntas. Só para voltar no slide e mostrar para vocês, a ideia era mostrar o Spring Boot rodando, o Node.js rodando. Eu ia mostrar aqui uma versão 1 ou uma versão 2, aqui ia mostrar a versão dele rodando, daqui a pouco eu já vou mostrar que está rodando a esteira. Mostrar a esteira personalizada. Falar que passamos por todos os itens que eu achava que era importante. Depois eu vou botar nesse item aqui, então vou deixar parado aqui para perguntas. Enquanto ele está rodando aqui. Não sei se alguém tem alguma pergunta lá, se quiser fazer. Sim. Vamos lá. Bom, o Vitor, vem aqui. O Vitor, ele perguntou, Tecton só funciona para cloud nativo ou para ambientes on-prem também? Ele funciona para Kubernetes. Então, quando ele fala de on-premise, por exemplo, assim, eu posso instalar um Kubernetes dentro do ambiente on-premise? Sim. Eu posso instalar, inclusive, o Kubernetes puro, o OKD, que é uma versão para eu começar a aprender do OpenShift, e depois usar o OpenShift lá dentro, ou em outros providers que tem Kubernetes lá dentro. Quando a gente fala de Cloud Native, é Kubernetes, né? E tem vários concorrentes aí da IBM que também permitem o Kubernetes, né? E aí seria no próprio Z também, né? Poderia ser, né? Kubernetes, perfeito. Isso é legal. No Z Linux, por exemplo. Então. Ó, esse aqui terminou. A aplicação saiu do ar aqui. Eu tenho mais umas coisas para mostrar, mas eu ia abrir umas perguntas aqui. Era só para... Não, há 3 perguntas que eu estou vendo. Aliás, 4 perguntas. Eu preciso de mais 90 minutos, né? Para responder as perguntas. Eu tentei fazer o mais rápido possível. Ó, aqui só para mostrar, para fechar a apresentação. Vamos para as perguntas. O Marcelo, bora. ele pergunta, onde baixar a versão starter do OpenShift que você mencionou agora, o AKD? OKD. OpenShift
Vou procurar aqui. Eu vou publicar lá, que é mais fácil para mostrar, né? Mas eu acho que tem um lugar que é legal para responder a pergunta que ele começou a me fazer, né? Fizeram duas perguntas para mim que são importantes, que eu vou avançar os 2 slides e aí a gente começa a tentar responder as perguntas para ele. Esse é o mapa que eu acho que é o mapa do inferno, né, cara? Que, assim, é um mapa onde quando a gente fala de cloud native, o que que tem? O que que hoje em dia a gente tem disponível? Então, eu até deixei escrito aqui o link para quem quiser usar, né? Para falar o seguinte: é, eu quero saber sobre Cloud Native Storage, eu quero saber sobre Container Runtime, eu quero saber sobre API Gateway, eu quero saber sobre Service Mesh. O que que eu usei enquanto alterando o código nessa apresentação, para vocês terem uma ideia desse mapa aqui. Eu só usei esses aqui. Logicamente, assim, por trás dos panos tem o Istio, tem Service Mesh, que eu não mexi nele. Eu coloquei só o que eu tive que fazer alguma interação para poder construir a apresentação. Aqui eu tenho um repositório Git, aqui eu tenho o Tecton, aqui eu tenho os operadores do Red Hat, eu tenho o Kubernetes, por simplesmente, aqui eu tenho um storage que eu criei ali, e tem um compilador, o CRY-O. Só para poder mostrar, né? Então, aqui é um lugar legal para começar a ver o que o mercado está usando e onde baixa, né? Eu vou voltar nessa pergunta dele e ver se eu acho o OKD para ele. Se alguém puder até colocar lá, no chat me ajuda também. E uma pergunta que até o próprio Eugênio falou assim, Zazá, ele não sabia, não chamava de Zazá até ontem, mas falou assim, eu vim do mainframe. Eu também vim, né, Eugênio? Eu também vim, né, Eugênio? Porque eu trabalho com você lá nos mainframes da vida. Como é que eu chego no Tecton aqui, né? Eu criei um Learn Path para tentar ajudar o time aqui, né? Eu queria assim, eu acho que precisa começar por uma introdução de OpenShift. Parece introdução, mas são 16 horas. Um desenvolver em OpenShift, porque acho que assim, para você fazer uma esteira, pensa que você tem que ter feito vários deploys para você ter uma ideia de como isso se comportou, né? Como é que eu faço deploy de um Node, de um GoLanguage, de um... Então eu coloquei aqui o que é um desenvolvimento, alguma coisa mais rápida até. Como que você constrói um pipeline, no exemplo de Tecton, mas você pode procurar de Argo, de Jenkins, de outras coisas. Coloquei todos da IBM, mas tem... dá uma googada e dá um YouTube, você vê. Acho que é legal também ler um pouco sobre o que é o SRN, o que é essa transformação que está se fazendo aí, que tem várias práticas. A IBM tem um produto chamado CSMO para isso, que é para melhorar, vamos lá, desde observability, de esteira, pipeline, de runbook, cara, SLI, SLO, SLA, então tem um universo à parte disso, é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, e a parte de DevOps, que é como é que eu automatizo as coisas, né? O que que muda? Como é que o desenvolvedor começa a trabalhar com o time de operações, né? Aqui eu termino a apresentação e vamos para as perguntas aí. A gente não tem muito tempo para as perguntas, tem 3 perguntas, 4 Pergunte. perguntas. Cadê eu vou Bom, procurar, para tá? criar, executar pipelines, o usuário tem que ser cluster admin? Se ele precisa ser cluster admin, depende, assim, uma boa prática seria que sim, uma boa prática, mas como é um perfil que você pode dar acessos, você pode dar acesso se você quiser. O meu exemplo aqui eu deixei para os dois, mas é uma escolha. Então, por exemplo, aqui, eu como desenvolvedor eu consigo criar a esteira. Mas são profiles, né, que você vai lá e muda. Posso criar minha esteira? Posso criar minha esteira. Vou criar uma aqui para a gente brincar. Vamos para a próxima pergunta, tá? Vou respondendo e mostrando aqui, ó. Tá. O Eduardo Parreiras pergunta: esse ambiente pode ser acessado para visualização somente? O meu ambiente aqui está falando? Não sei se é essa a pergunta. Se for, esse é o ambiente que eu uso para o meu estudo, para demonstração para clientes, tá? Então, o que me chama no Slack, de repente eu te ponho aqui para você olhar, porque eu estou fazendo coisas que por exemplo, eu não posso mexer muito aqui, porque senão de repente eu tenho uma apresentação, por exemplo, de um API Connect que eu estou instalado aqui dentro. Então, eu te ajudo a montar o seu. Eu acho que não é tão difícil assim, não é uma coisa muito longa não, tá? Se puder me chamar no Slack, eu ajudo nisso, tá? Mas não E o tem Vitor, limitação disso, tá? É só porque eu uso para demonstrar para os clientes, tá? Eu tenho outras coisas aqui dentro. Eu tenho o Cloud Pack for Integration, que é um outro projeto, que é como se fosse um outro mundo, que eu tenho aqui MQ, Broker, assim por diante. o Eduardo está satisfeito com a resposta. O Vitor, ele pergunta, e a última pergunta, né? Se uma tarefa do pipeline falhar, o pipeline inteiro vai falhar? Consigo, dentro da pipeline, reexecutar somente uma task ou teria que reexecutar a pipeline inteira? A pipeline inteira, mas a pergunta é legal porque assim, né? Eu posso escrever códigos, eu até vou colocar aqui para vocês verem
um negócio aqui que você me perguntou, não sei quem foi que perguntou, mas... Foi o Vitor. Não, onde eu baixo essa versão distribuída aí, ó? Tá legal. OpenShift Kubernetes for Esse Developers. foi o É Fernando. o distribution. Chama okd.io, para quem não conhece ali, tá? Não vou conseguir mostrar ali, mas vamos responder essa pergunta aqui que ele falou. Lembra que você é um artesão, então a pergunta é assim, né? Se eu não mudar nada na minha esteira, ela vai parar? Sim, ela vai parar. Mas eu posso escrever códigos aqui dentro para fazer uma pré-condição, para falar, se aconteceu tal coisa, eu sigo outro caminho? Posso fazer. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Já está meio estourado no tempo, meu cara. Desculpa. Então, respondendo a pergunta brevemente, assim, pode sim, são conditions que você pode falar, você pode seguir outro caminho, só não pode rodar a esteira porque são pods, os pods eles sumiram, né? Então você roda de novo a esteira como um todo, porque ele gera um número único onde salva os fontes, tá? Culpa do tempo aí. Obrigado a todos. Não, perfeito. Espero que tenha atendido aí. Sim, foi perfeito. Eu agradeço muitíssimo. Tem muitos elogios aqui nos comentários, depois você vai ver. Tá bom? Bom, muitíssimo obrigado também, Nero, pela tradução em Libras, sempre eficiente. E logo em seguida, sei lá, no meio da tarde, a gente já consegue mandar o vídeo, o PPT ele já me mandou, o Zanetti já me mandou, e as perguntas, inclusive, que são bem interessantes, tá bem? Muitíssimo obrigado, pessoal. Bom dia a todos aí. Obrigado, viu? Obrigado.